Então, vamos começar. Boa noite para vocês, certo? A gente vai iniciar a nossa aula 4, que é a aula justamente que trata da parte de cálculos, na parte de questões de geometria, tá? A gente vai trabalhar agora para a gente começar a entender o que é a banca que é de vocês, fechado? E vamos para cima. Professor, você vai compartilhar com a turma? Claro, claro, Ingrid, sim. Na reta final do nosso curso, eu vou colocar essas provas para a gente fazer aqui. Então, vamos tirar uma parte do nosso curso para responder essas provas, tudo bem? Então, tá guardadinho, eu vou compartilhar aqui. Vai dar tudo certo. Só um momentinho bem, Ingrid, tá bom? Só um momentinho, só um momentinho. Vou dar uma pausa bem aqui. Então, vamos começar. Pode ficar à vontade para vocês colocarem qualquer opinião em relação à resolução de questões. Eu sempre digo que nas aulas de matemática, com professores de matemática, a gente troca ideias, tá? E aí a gente vai aqui sempre alinhando para ver a melhor maneira. Vamos para cima. Questão da banca legados. Suponha que a área ocupada por uma pessoa numa manifestação de rua seja de 2.500 centímetros quadrados. Uma pessoa, numa manifestação de rua, ocupa uma área de 2.500 centímetros quadrados. Uma avenida retangular, formato da avenida é um retângulo. Eu adoro ilustrar, gente. Eu adoro fazer questões ilustrando. De 200 metros de largura por 5 quilômetros de comprimento, comporta um número de milhões de manifestantes aproximadamente. Cara, você vai trabalhar com aproximação aqui, tá bom? E aqui a questão mexe com área, mexe com regra de 3 e mexe também com sistema de medidas. Vocês já estão percebendo aí que as unidades são todas diferentes, né? Aqui está em centímetros quadrados, aqui em metros, e aqui você já sabe que ao multiplicar por 1.000, que vai dar 5.000 metros. E se você calcular a área dessa avenida, que é uma avenida retangular, 200 vezes 5.000, você vai ter 2 vezes 5, 10, e papoca os zeros, 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão de metros quadrados. Só que lá está em centímetros quadrados. Então, eu posso adiantar um pouquinho e fazer essa conversão logo. Eu estou trabalhando com medidas de superfície. Naquela escala de conversão, você tem metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Cara, se tu tá lá no metro quadrado e quer chegar no centímetro, dá 2 pulos aí, né? Só que aqui é quadrado, gente. Cada salto desse faz a vírgula deslocar 2 casas. Então aqui é 100, aqui é 100. Então você vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você papoca mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Você vai dar em centímetros quadrados. Se cada pessoa ocupa esta área em centímetros quadrados vai ser ocupada por quantas pessoas? Por quantos manifestantes? Vou botar aqui esse negócio, devagar. 10 dividido por 2.500. 2 zeros com 2 zeros, 2 zeros com 2 zeros. Bem aqui, ó, 100 dividido por 25 dá 4. Aí sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vai para o abraço, bora ser feliz. Em milhões é aproximadamente 4. Letra C, sem muito problema, sem muita dificuldade. Essa é questãozinha básica mesmo de matemática, né? Aí aparece uma dessa aqui e você mata sem medo de ser feliz. 2. Leve em consideração que o diâmetro da circunferência abaixo mede 5 centímetros e que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Qual a área do quadrado inscrito na mesma? Aqui passa pelo conhecimento também das propriedades da figura, porque ele deixou bem claro que dentro dessa circunferência tem um quadrado. Turma, só lembrando um pouquinho aqui ó, da parte teórica. O quadrado ele é um polígono regular. 4 lados de mesma medida. E o quadrado ele é inscritível. Você pode colocar, como na figura, ele dentro de uma circunferência. E o centro da circunferência é o centro do quadrado. Aqui você tem, ó. Se você puxar para cá, ó, você tem justamente quem? O diâmetro da circunferência. Concordam comigo? E o diâmetro da circunferência foi dado na questão. Ele diz que o diâmetro vale 5. Mas pensa comigo uma coisa. O diâmetro da circunferência, para esse quadrado, corresponde à sua diagonal. Vocês estão enxergando isso? Se eu faço assim, ó, um quadrado. Aqui é o centro do quadrado, que corresponde ao centro da circunferência. E se você pega e traça o diâmetro da circunferência, ó, imagina que aqui a gente tem uma circunferência. Esse diâmetro aqui da circunferência é a diagonal do quadrado. Está aqui, cara. E a diagonal de um quadrado, para quem não lembra, é L raiz de 2. Tem essa formulazinha matemática para ele, tá? Se na hora da prova você precisar da diagonal e não lembrar da fórmula, você pode lembrar que aqui é L, que aqui é L e que aqui é a diagonal. E que aqui é um triângulo retângulo. Então você poderia usar o teorema de Pitágoras se você não lembrasse dessa formulazinha. Então vem comigo, ó. Diagonal. A diagonal é 5. Aqui é L vezes a raiz de 2. Dá para descobrir o lado do quadrado. De boa, mas dá beleza. O lado é 5 dividido pela raiz de 2. Só que aí você vai usar esperteza. Porque o que ele quer na questão? A área do quadrado. Tá? E no caso de você calcular a área do quadrado, basta você lembrar que a área de um quadrado é o seu lado elevado a 2. E o lado está aí, ó, 5 pela raiz de 2. Elevado ao quadrado. Bora correr para o abraço, bora ser feliz. 25, que é 5 ao quadrado. Raiz de 2 elevado a 2 dá a raiz quadrada de 4, que é 2. E se você dividir 25 por 2, você encontra 12,5. Lá está em centímetros. Centímetros quadrados. Resposta letra E. Ele botou aqui 12,25, mas não é não. Não é 12, não. É 12,5. Nada de 12,25 não. E aí, pessoal, essa raiz aqui, ó, esquece. Desnecessário para mim. Ok? Tranquilidade total? Legados. Vamos ficar sempre atentos à banca Legados, porque ela tem muita coisa errada na banca Legados. Essa semana mesmo, na aula de raciocínio lógico, eu estava dando juros
E tinha uma questão lá muito mal elaborada, cara. Muito mal elaborada, horrível, tá? Da banca. Próximo. Em um triângulo escaleno, cara, eu falei até para vocês na aula anterior sobre os triângulos. E aqui o cara mexe com o triângulo escaleno. A, B, C. A, B, C. Três lados de medidas diferentes. O lado AB mede X. O lado AC mede 15. O lado BC mede 20. E o ângulo C, que é esse aqui, mede 60 graus. Qual o valor de X? E aqui você vai utilizar a lei dos cossenos. Se fosse um triângulo retângulo, podia utilizar as razões trigonométricas do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Só que ele é um escaleno. Aqui são ângulos agudos e não tem nenhum aí que meça 90, até porque ele não disse isso na questão. A lei dos cossenos fala que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de θ. Quem é esse A ao quadrado? É justamente o lado contrário ao ângulo que ele adotou. Se o ângulo é 60, o lado contrário a ele é x. Aí ele funciona como sendo o A aqui. Aí substitui e vai para frente. X ao quadrado é igual 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 15 vezes o cosseno de 60 graus. 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 15 dá 600. E o cosseno de 60 é 1 meio. X ao quadrado vai ser 400 com 225, 625. Papoca 600 por 2 dá quanto, gente? 300. X ao quadrado vai dar 325. É isso? É. 325. 20. 15 ao quadrado, 225. Fechou? 2 vezes 20 dá 40. 4 vezes 15, 60, 600. Cosseno é 1 meio. Vai embora, 300. 4 menos 300, 100, 325. Só que 325 não tem raiz exata. Ele tinha que colocar aqui aproximadamente, né? Porque, ó, 18 vezes 18 dá quanto? Dá 364, se eu não estou muito enganado. Mas vamos lá, 64 vão 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. 8, 1. 12, 1, 324. Opa, dá bem próximo a 325. Aqui é aproximadamente 18. Gabarito letra C. A questão tinha que aparecer qual o valor aproximado de x. Então, quando você tem um triângulo escaleno, um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, pode arrochar ali dos cossenos. E você chega no resultado bacana. Show? Beleza? Tranquilo? Se aparecessem dois ângulos aqui, você utilizaria a lei dos senos, né? Você fazia a relação de cada lado com o seno do ângulo oposto a ele. Elas são iguais. Então, gabarito da questão, letra C, 18. Quarta. Um trapézio de área 200, cuja base maior é 25 e a base menor é 15, tem quanto de altura? Simples. Área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura
dividida por 2. Isso aqui é igual a 200, porque ele diz que é 200. A soma das duas bases foram dadas aqui, ó, 15 e 25. 25 e 15. Então fica 25 mais 15 vezes a altura sobre 2 igual a 200. 25 mais 15, 40, H sobre 2 é igual a 200. 40 por 2 dá 20. H é 200, dividido por 20, dá 10. 10 metros, questão fácil, questão agradável, questão maravilhosa, para se fazer sem medo de ser feliz. Show? Tranquilo? Legatos essa daqui, gente. Qual a área total da figura? Isso aqui é aquelas questõezinhas manjadas de áreas que você trabalha no ensino fundamental. Lá no 9º ano, 8º, você dá uma figura totalmente irregular, né? E pede para o aluno calcular a área total. E tu ensina o aluno a fazer essa questão de duas maneiras. A primeira maneira que tu ensina é pedir para ele fazer isso. Completar a figura. É uma das saídas, tá? O aluno enxerga o quê? Um retângulo e ele calcula a área maior e a área da sobra, que é essa daqui, ó. E depois subtrai para poder achar a área achurada. A outra forma de você fazer o aluno enxergar isso é pedindo que ele faça o quê? Ei, se tu traçar uma linha bem aqui, tu encontra dentro dessa figura duas outras. Um triângulo e um retângulo. Então você calcula a área dos dois e soma para poder achar a total da figura. Tem alguns que gostam de completar, tem outros que fazem o quê? Acham melhor fazer assim, dividir a figura internamente. Quando você divide internamente, aqui você tem um triângulo. Chama área 1. Base vezes a altura sobre 2. Quem é essa base aqui? É só você pegar como referência a base de baixo, que é 8. Esse pedaço é 4. Então, fatalmente, aqui vai ser 4. Para dar o mesmo lado de baixo. A mesma coisa aqui, ó. Tudo isso é 6. Tá aqui, ó. E esse pedaço aqui, essa parte, é 3, ó. Então, aqui é 3 centímetros. É 3 aqui. Com esse 3, resulta 6. Tchau. Base é 3, é 4. Altura é 3, dividido por 2. Base vezes a altura, dividido por 2. 6 centímetros quadrados. Área 2, que é o retângulo. Base vezes a altura. 8 vezes 3. 24. Então, a área total é a área 1 mais a área 2. 6 mais 24 resulta 30 centímetros quadrados. Gabarito letra D, tranquilo, tranquilo. Show de bola? Cara, particularmente, é uma confissão que eu faço para vocês, eu amo geometria. É uma das partes que eu mais gosto de dar nas salas de aula. É geometria e análise combinatória e probabilidade. Eu amo esses 4 conteúdos. Quando eu falo de geometria, a plana espacial, a trigonometria, é muito massa. É uma viagem maluca. Vamos lá. Outra da banca Legatos aí. O terreno gente, olha, só antes de começar, em relação àquela prova de Buriti que eu recebi, viu, Ingrid? Eu vou disponibilizar para vocês logo, tá bom? Eu mando e vocês vão estudando. Aí só que a gente vai resolver ela mais na frente, tá bom?
mas eu já vou deixar logo para vocês essa prova. Vou colocar já já, assim que ela acabar no grupo de vocês. Pode mandar, agradeço. Aí vocês vão logo estudando e vão estudando por ela, porque é uma prova recente, você já pega mais ou menos uma base aí. O terreno da figura representada abaixo tem suas medidas indicadas em metros. Aí o terreno, e ele diz assim: pode-se afirmar que a área total em metros quadrados da área 1 e 2 valem respectivamente. Essa área 1 bem aqui, ó, simples. Ela é um retângulo, aparentemente, né? Vamos só confirmar. A base é 40 e essa altura bem aqui, ó, é só você olhar para a minha vertical aqui. A Tudo é altura é 60 30. e esse pedacinho é 30. Então aqui vai ser 30 também. 30 mais 30 dá 60. Então vem comigo. Bora ser feliz aqui, ó. 40 vezes 30. 1.200. Você já vem aqui, ó, letra A, letra D. A parte de baixo, o 2. Base, que é toda essa danada aqui, ó. Que aí você pega como referência lá em cima, o 40 e o 60. A base é 100. Vezes a altura, 3.000. Sem dificuldade nenhuma, você vai aqui para a letra D e vai-se embora. Show? Beleza? 7. Aí vamos ampliar aqui o nosso raciocínio para questões. Essa aqui não é legados, mas eu achei ela bem interessante. Ela é de uma prova de professor de matemática da NUCEP. Essa banca aqui do Piauí. Terezinha. É, do Piauí. Sabendo que os três ângulos internos de um triângulo somados é igual a 180 graus. E que os ângulos internos desse triângulo são proporcionais a 1, 3 e 5. Qual o valor do maior desses ângulos? Proporcionalidade com geometria. A, B e C. Esses três ângulos, eles são proporcionais a 1, a 3 e a 5. Aqui está incluído, né, mesmo não aparecendo, que são ângulos diretamente proporcionais a 1, 3 e 5. E ele quer saber qual o maior deles. O maior deles é aquele que está para a maior parte. Quanto maior a parte, maior o ângulo. E aí, como é que eu faço isso? Simples. Divisão em partes proporcionais. Primeiro passo é somar as partes da minha razão, da minha proporção, perdão. Soma. 4 e 5 dá 9. Segundo, a somatória dos três ângulos é 180. Pegue 180 e divida pela soma das partes, que é a totalidade. Dá 20. E terceiro, você mata a danada. O ângulo C, que é o maior, está para 5. Então é 5 vezes a constante. Ele mede 100 graus. Letra E é a nossa resposta. Como é que nós aprendemos isso lá na sexta série, na antiga sexta série? A gente manda o aluno fazer assim, ó. A está para 1, B está para 3, C está para 5. E você chama isso aqui de K, que é a constante de proporcionalidade. Aí você manda o aluno somar os antecedentes da proporção e os consequentes. E tu sabe que a soma de A com B e C é 180 graus. E aqui dá 9. Então você acha 20, que é o nosso K. Depois você pega C sobre 5, que é igual a constante, que é 20. C é meio pelos extremos, que dá 100 graus. Didaticamente é assim que eu tenho que ensinar para o meu aluno, né? Divisão em partes proporcionais.
Como você também pode ensinar para o teu aluno que ele dá para resolver isso através de regra de 3 simples. Como, Fernando? Mesmo esquema que eu fiz aí, ó. Somando dá 9, 9 está para 180 graus. O maior ângulo está para 5, 5 está para x. Meio pelos extremos, você vai achar 100 graus. Então, tem várias saídas para fazer a questão. E aí tu acha o gabarito letra E. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é o que acontece nos concursos, a contextualização. Colocar numa questão só vários temas. Qual é a medida em graus do menor, preste atenção, marque isso aqui, ó, isso aqui é interessante, do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele estiver marcando 12 horas e 30 minutos. Cara, 12 horas e 30 minutos. Ele quer saber a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Essa é questão manjada de matemática, tá? Lá no colégio, ensinando para o teu aluno, você tem que mostrar várias coisinhas para ele. No concurso público, você vai aplicar essa fórmula aqui que vai te ajudar. 30 vezes H menos 5,5 vezes os minutos. Tchau, cara. Para saber esse ângulo é o módulo de 30 vezes a hora menos 5,5 vezes o minuto. Em módulo. É só substituir. 30 vezes a hora. Quem é a hora aqui? 12. 5,5 vezes os minutos. Quem são os minutos? 30. 30 vezes 12, 360. Aqui vai dar quanto? 5,5 vezes 5. 15 vai 1, 165. 360 menos 165 dá 5. 6 menos 6 dá nada. 205 em módulo, que é 205 graus. Aí você joga, achou o valor e vem para a alternativa e não tem essa alternativa. Por quê? Porque na questão ele pede para vocês o menor ângulo. E se o relógio tem o formato de uma circunferência e toda a circunferência é 360, e um desses ângulos é 205, é só diminuir, ó. 5, 5, 1. Eu fiz certo aqui, me ajuda. 10 menos 5, 5. 6 menos 6, nada. 15, 1, 205. 5 vezes 5. 3 vezes 5, 15, vai 1, 16, tá certo. Professor, não Então, dá 195, não. não estou te ouvindo, fala. Aí no 205, eu acho que dá menos, né, não? Não, ó. 0 menos 5, 5. Não, 10 menos 5. Ah, porque emprestou. Eu vacilei aqui. Empresta 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou 5. 15 dá 9. É 195. 195. Eu errei aqui o cálculo. Perdão. 195, né? Então você pega e não enxerga 195, então você tira de 360. Dez menos 5, 5. 16 menos 9. Não. 15 menos 9, 6. 165. Aí você tem dois anos. Um é 195, o outro é 165. Imagina aqui, ó. Você tem uma hora qualquer no relógio.
Tem esse ângulo e tem esse aqui, ó. São dois. Só que a questão pediu o menor deles. Um é 195, o outro é 165. O menor deles, 165. Gabarito letra A. Então, quando ele pedir para ti o menor ângulo dos ponteiros de um relógio, o cara pode jogar nessa relação. Só preste atenção que às vezes ele usa menor, mas às vezes ele usa maior. Se ele tivesse pedido maior, aí você teria como resposta 195. Como ele pediu menor, subtrai. E vê que existem dois. Então a resposta é a letra A. Isso aqui é questão de concurso. Eu estou deixando registrado aí para vocês. Tudo bem? Nove. Uma teoriazinha, porque matemática tem teoria. E se cair, você não é pego de surpresa. De acordo com a propriedade dos quadriláteros, podemos afirmar que foram feitas quatro assertivas aqui, ó. E ele quer que você marque a correta. Aqui eu preciso lembrar com vocês aquela relação de inclusão que eu falei para vocês na aula de segunda-feira, que é a relação dos quadriláteros notáveis. E lá tem até um esquema que foi dado que é assim: quadrado daqui a cor, vai ficar bem legal. Retângulo, losango. Aí tinha paralelogramos. Aí vai lá. Trapézio. E o grandão, que são os quadriláteros. Se você tiver pego aquela aula e dado uma lida nela, ou em alguns pontos, a gente falou que a leitura correta desse tipo de, de diagrama é sempre feita de dentro para fora, do centro para a periferia. E a assertiva correta é quando você usa todo. Todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um losango, todo retângulo, todo quadrado e todo losango são paralelogramos. Todos os paralelogramos são trapézios e todos esses caras aqui dentro são quadriláteros. Quando você entra com o diagrama, a leitura não é feita com todo, mas é feita com peia. O que é a peia? Pelo menos um, existe um, algum. Existem paralelogramos que são retângulos. Alguns trapézios são paralelogramos. Alguns trapézios são losangos. Você vem entrando falando peia. Existe algum e pelo menos. Você sai dizendo todo. E eu também falei lá que a característica geral dos paralelogramos é a presença de dois pares de lados paralelos. E que o trapézio é um par de lado paralelo. Então, eu vou começar aqui analisando pela assertiva 4, tá? E vamos subindo. Todos os quadrados são trapézios? Ó, todos os quadrados são trapézios? Certo. Correto. A assertiva 4 está certinha.
Alguns paralelogramos são retângulos? Alguns paralelogramos são retângulos? Correto. Show de bola. A 2 também está certa. Todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos é chamado de trapézio. E aí? Todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos é chamado de trapézio. Certo ou errado isso? É justamente aqui que tem a pegadinha do Faustão. Propriedade geral dos paralelogramos. Dois pares de lados paralelos. Propriedade geral dos trapézios. Um par de lados paralelos. Beleza? Então, quando eu falo que todo quadrilátero possui dois pares de lados paralelos, isso aqui é característica de paralelogramo. E o cara botou trapézio. Automaticamente, se você associar, você bota isso aqui como sendo errado. O pior é que o bicho está certo. Não está errado. Aí tem muito aluno e concurseiro que buga a mente na hora. Por quê, Fernando? Porque, olha só, dois pares de lados paralelos é propriedade de um paralelogramo. Mas, turma, todo paralelogramo é trapézio. Então, as propriedades do paralelogramo cabem também para o trapézio. Se o cara que é o trapézio tem um, certo? Ele se encaixa aqui, porque se o cara tem dois, ele tem um antes. Então, aqui também está corretíssimo, tá? O item 2. Agora, item 1. Todo quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos é um paralelogramo? Aí está errado. Quem tem um par é o trapézio e não o paralelogramo, tá? O paralelogramo tem dois pares, tem dois, é certo. Falar que ele tem um, isso é característica de um trapézio. E nem todo trapézio é um paralelogramo. Então, um está errado. Então, o gabarito da questão é a letra A. Somente uma afirmativa é falsa, que é a 1. Ok? Não acho a banca Legacy com capacidade de elaborar uma questão como essa. Mas eu trouxe uma questão de relação de inclusão, porque a banca no CEP, que tem muitas questões parecidas com a Legatos, cobra isso. Isso aqui é da banca no CEP. Então, eu trouxe a questão para deixar registrado para vocês, caso a banca Legatos, sei lá, coloque uma questão de teoria com relação de inclusão, que é tão comum em concurso. Ok? Tranquilidade total? Tranquilo, professor. Alguma dúvida, Ingrid? Não, por enquanto não. Show de bola. A dúvida aí é na próxima questão, na 10. A 10? Essa aqui? Bora Isso. lá. Uma professora do município de Sena Madureira, em sua aula sobre medidas de comprimento, pediu aos alunos para resolver o seguinte problema. Antônio construiu uma cerca com 6 fios de arame farpado. Cada fio cercava todo o perímetro do terreno retangular, exceto o portão de madeira, que media 1,9 metros de altura e 2 metros de comprimento. Para construir a cerca, Antônio gastou 7 rolos de arame farpado. Cada rolo media em metros 4 vezes a idade de Antônio. Quantos anos Antônio comemorou no seu último aniversário? O aluno Pedrinho, um apaixonado por matemática, respondeu corretamente o valor encontrado, que foi de quanto? História boa, né? Vamos focar primeiro aqui, ó, no terreno. Eu tenho que descobrir o perímetro do terreno.
Mas na leitura você percebe que tem um portão de madeira aqui, ó. A cerca não passa por ele. Então o perímetro do terreno vai ser 20 mais 20 mais 30 mais 30, que vai dar 100. Só que você vai ter que retirar o portão, o comprimento dele, 2 metros. Essa altura aqui é só para encher linguiça, não vale de nada. O foco é aqui, ó, porque a cerca ela cobre o perímetro dele. Então, no caso, cerca vai passar apenas por 98 metros. Mas a cerca tem 6 fios de arame farpado. 98 vezes 6. Aí tu vai descobrir o quê? Quanto de arame farpado tu vai precisar. Porque são 6 fiadas. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 9, 54. 4, 58. Você vai precisar de 588 metros de arame. Para construir a cerca, Antônio gastou 7 rolos de arame farpado. Ó, isso aqui corresponde a 7 rolos de arame farpado. Então, se você dividir por 7, tu vai encontrar o comprimento de um rolo. 58 por 7 dá 8. 8 vezes 7. 56 para 58, 2. 28 dá 4. Ou seja, cada rolo de arame farpado tem 84 metros. E é justamente em cima disso que a professora muda a história. Ela fala assim, cada rolo, que é isso aqui, ó, em metros, mede 4 vezes a idade do Antônio. Esse 84 é a idade do Antônio multiplicada por 4. Então, para achar a idade do Antônio, basta dividir por 4. Deixa eu mudar aqui a fonte. Que pegou o vermelho aqui do slide. 84 por 4, 21. Então, o Antônio tem quantos anos? 21 anos. O Pedrinho respondeu e marcou a letra C, que é a idade dele. Show de bola? Beleza, Ingrid? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vacilei aí na questão. Analise os itens a seguir. Deixa eu mudar aqui a fonte, a corzinha. Se a medida em graus de um ângulo alfa, não, se a medida em graus de um ângulo é alfa, é A, logo o seu suplemento mede 180 menos A. Show de bola. Lembrar que dois ângulos suplementares, a soma entre eles é 180 graus. Se um é A, o outro vai ser 180 menos A. E tem um corretíssimo, tranquilo. Qualquer triângulo isósceles tem todos os seus ângulos agudos. Qualquer é todo, ou para todo. Triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes. Ela faz isso aqui, ó. Ele é isósceles. Nesse meu esquema, nesse meu desenho, os três ângulos são agudos. O que pesa na questão é quando ele fala qualquer, todo. Olha aí. Eu coloco assim para vocês. 120 graus. 30 graus. 30 graus. Se dois ângulos forem congruentes,
dois lados são congruentes. E ele é isósceles. E aí está aí um exemplo de um triângulo que é isósceles. Ele é isósceles, só que ele tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90. Então, falar que qualquer triângulo isósceles tem todos os seus ângulos agudos é mentira. Ó. Esse aqui é isósceles e um ângulo dele é obtuso. E tem dois, está errado. Se a medida em graus de um ângulo A, aliás, se a medida em graus de um ângulo é A, o seu complemento é 90 mais A. Mentira, 90 menos A. Em um triângulo retângulo, os seus ângulos agudos são suplementares. Triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Esses dois aqui, se você somar, a soma tem que dar 90. São E o triângulo complementares. máximo é o quê, pessoal? É 180, não é isso? Então, seus dois ângulos agudos, eles não são suplementares, eles são... Complementares. Item 4 também está errado. Só estão certas... Só está certa uma apenas. Gabarito, letra A. Beleza? A figura a seguir mostra dois hexágonos regulares com dois vértices coincidentes. Está aqui, ó. Aí tu percebe logo pelo desenho que esse cara bem aqui, ó, que é uma diagonal do hexágono menor, é o lado do hexágono maior. O hexágono maior tem uma área equivalente a 72 raios de 3 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado do hexágono menor? O hexágono menor, o ladozinho aqui é L, né? Que é esse cara aqui, L, L. O que é que ele me fornece do hexágono maior, que é esse grandão? A área. 72 raios de 3. A área de um hexágono é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Eu gosto muito de, quando eu falo no hexágono, lembrar sempre, e é assim que você ensina para o nosso aluno, que dentro de um hexágono tem 6 triângulos equiláteros. Se o aluno sabe que a área de um equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a do hexágono é só multiplicar por 6, porque tem 6 triângulos dentro dele. E aí você faz, ó, por 2, por 2. Fica 3 aqui e 2 aqui, ó. Aí surge essa relação. Olha que coisa linda. Vai-te embora, cara. 3L ao quadrado é igual a 144. L ao quadrado é igual a 14 por 3 vai dar 4. É isso? É. Joga. 14 por 3, 4. 12, 24, 48. Então, gente, L ao quadrado, que é esse L aqui, ó. Eu vou até chamar esse outro de outro do L para não confundir. Deixa eu só apagar aqui, ó. Chama aqui de X, tá? E esse aqui é o L. L ao quadrado é 48. Eu não vou mais adiante não, tá? Porque aí eu sei que não dá uma raiz exata. O meu foco é achar esse X. Pergunto a vocês. Quanto vale esse ângulo interno de um hexágono? O ângulo interno de um hexágono é a soma dos internos dividido por N. E a soma dos internos é N menos 2 vezes 180
dividido por n. Como eu estou trabalhando com hexágono, aqui é 6, ó. 4, 180 por 6. 180 por 6 dá 30. O ângulo interno de um hexágono vale 120 graus. Então, bem aqui, ó, é 120. Esse triângulozinho aqui, dá para tu matar a questão fazendo o quê? Lei dos cossenos. Só esse triângulo aqui, ó. L ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes x vezes o cosseno de 120. Esse L ao quadrado é 48. x2 com x2 dá 2x2. Aqui dá 2x2. O cosseno de 120 é menos o meio, que é menos o cosseno de 60. 48 é 2x2. Menos com menos dá mais. Aqui dá 3, dá 1, né? Então, você vai ter 3x2 igual a 48. x2 é 48 dividido por 3, que dá 16. O cara que é elevado ao quadrado dá 16, é o 4. Então, o lado do hexágono menor vale 4 centímetros. Gabarito, letra B de bola. Eu mexo com leitos cossenos, nós mexemos com área, nós mexemos com as fórmulas dos polígonos regulares, que eu tive que mexer com um ângulo interno. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo da questão. Show? Beleza? Próxima. 12. Qual é o número de diagonais de um polígono regular cuja soma das medidas de seus ângulos internos vale 1.440? A soma dos internos, 1.440. N menos 2 vezes 180 graus é 1.440. N menos 2 é 1.440 dividido por 180. Corta 0 com 0, fica 144 por 18. Vai dar quanto isso aí? 8, né? 8 vezes 8, 64, 6, dá 8. Pode dividir, dá exato 8. Então, N é 8 mais 2, dá 10. 10 é um decágono. Ele não quer saber quantos lados, ele quer saber quantas diagonais tem ele. Então, você vem de diagonais, N menos 3 sobre 2. Vamos embora? 10. 10 menos 3, 7 por 2. 70 por 2, 35. Letra C. Vai-te embora. Questão boa. Bem acessível. Pronto, né? As questões foram essas. E ainda tem esse pedacinho bem aqui, que é para falar sobre bissetriz interna e externa, a parte teórica do conteúdo, né? Para a gente poder fechar essa geometria. Bissetriz. Qual a função de uma bissetriz? Todo mundo sabe aqui que ela é uma ceviana, e essa ceviana ela tem função de dividir o ângulo interno em dois ângulos congruentes. No caso de um triângulo, traçou a bissetriz,
ela dividiu qualquer ângulo em dois ângulos congruentes. E a bissetriz interna é porque é a bissetriz que corta um dos ângulos internos desse triângulo. Quando eu traço essa bissetriz, que ela chega no lado oposto, no ponto P qualquer, ela vai dividir para mim essa base em dois segmentos. O segmento AP e o segmento PC. E cada segmento desses é proporcional justamente ao seu lado adjacente. Esse AP, na linguagem matemática, é chamado projeção do lado AB. E esse PC, o CP, é a projeção do lado BC. Então, cada projeção dessa é proporcional ao seu segmento que ele é projetado. Então, AB é proporcional a AP, assim como BC está para CP. Se eu colocar aqui um Azinho, um Bzinho, aqui eu vou colocar para vocês, não nem vou botar AB, vou fazer de acordo com os vértices. Aqui é o lado Czinho, aqui é o lado A, e aqui é o lado B. Aqui é a projeção X, aqui é a projeção Y. Então, X está para C, assim como Y está para A. E você sabe que o X mais o Y vale o B. Falou em bissetriz, relacionou os lados, bissetriz interna. Já a externa, ela pega justamente um ângulo externo do triângulo. Se eu projeto aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo externo. Vou traçar a bissetriz. Só que eu tenho que projetar essa base também. Então, o que é que acontece? O lado AB estará para quem? Todo o lado AP. Assim como o BC está para a projeção. Então, se eu chamar aqui de X, aqui de Y, aqui de Czinho e aqui de A, então esse C está para X. E o Azinho está para a projeção externa, que é Y. Sendo que X menos Y vale esse Bzinho bem aqui. Você pode armar um sistema ou trabalhar com proporcionalidade. O que mais cai em concurso? A interna. É o que mais cai. Beleza? Depois vai vir questão disso aí pra gente, tá? Olha um exemplo aí. Trouxe um exemplo para vocês. Os lados de um triângulo medem 20, 24 e 28. Enquanto se deve prolongar o lado menor para que ele encontre a bissetriz do ângulo externo a ele oposto. Calma. Só dá para fazer isso se você desenhar. Como ele está pedindo para você prolongar o lado menor, bote o lado menor aqui embaixo logo. 20. Aí você botou 24. E óbvio aqui vai ser 28. Ele é um triângulo obtusângulo. Enquanto eu devo prolongar o lado menor, vou prolongar esse lado menor aqui, ó, para fora. Projetar. Para que ele encontre a bissetriz do ângulo externo a ele. O ângulo externo a ele é oposto. Está aqui, o oposto está aqui em cima, ó. E é uma bissetriz externa. Então, você desenha e acha aqui o X, que é o que eu quero descobrir.
Então, todo esse lado de baixo aqui, ó, é 20 mais x. Ele é proporcional ao 28. Ó. O 28 está para 20 mais x. E o 24 está para x. Desenvolve, você encontra 120. Letra A, o gabarito. Só faz a danada se você construir, se você desenhar. Aqui é interna. Considere que é uma bissetriz. Então, x mais 5 está para 10. 3x está para 14. Morreu Maria Preá. Bora-se embora. 14, 10 vezes 3, 30x. 14 vezes x, 14x. 14 vezes 5, 70. 5 vezes 4, 20. Então, 2, 70. 30x menos 14 dá 16. X é igual a 70 por 16. Não dá aproximado, vai dar um valor. Não dá um exato, dá um valor aproximado. Vou deixar em forma de fração. 35 para 8. Aqui é só para você entender a relação da bissetriz, o que é interna. E aqui uma de externa para tudo. E lá no edital de vocês tem relações métricas. Cara, sinceramente, pode até acontecer, mas fatalmente, se cair uma questão dessa, vai ser em cima de Pitágoras. Mas quando você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o maior lado, ela se opõe ao ângulo reto, e os dois aqui são os catetos. Quando você traça a altura desse triângulo em relação à hipotenusa, que ele topa na hipotenusa, ele divide a hipotenusa em duas projeções, N, que é a projeção de C, e M, que é a projeção de B. E daí, pai, tem um monte de relação que você pode tirar. Relações métricas, porque elas trabalham com o quê? Com os lados. Relações trigonométricas, com os lados e com os ângulos. A principal delas aqui é Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Próximo. A altura relativa à hipotenusa é média geométrica das projeções. Ou seja, a altura ao quadrado é m vezes n. Terceira, se você pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura, isso é o produto dos dois catetos. Hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Quarta, cada cateto desse é média geométrica entre a sua projeção e a hipotenusa. C ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. B ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Chega de fórmula, né, gente? Leve isso aí que já dá para fazer muita coisa. Lembrando que o foco é Pitágoras. Mas se a banca quiser especificar, ela pode cobrar qualquer questão com medidas de lados de triângulo retângulo e você pode trabalhar qualquer uma dessas relações aqui. Show de bola? Show de bola, professor. Ótima aula. Tem um livro muito bom, Ingrid, que é Fundamentos da Matemática Elementar, que é o volume 9 de Geometria, cara, que é o melhor livro para se estudar isso aqui. E até para você passar questões para os seus alunos. É maravilhoso. É o livro de cabeceira da gente. Tá certo. Beleza? Tranquilidade? Deu para ficar ok? Eu sim, professor. Eu vou preparar o cronograma da próxima semana, já que foi adiado, mas eu quero terminar o mais rápido possível. E a gente na próxima semana entra mais uma vez e mais uma aula teórica gravada para vocês, tá bom? É. Eu vou deixar sempre as teóricas gravadas e as de questões eu entro ao vivo. Tá bom. Um abração, querida. Fica com Deus. Obrigado por tua presença, tá bom?
Até mais. Bom final de semana. Valeu.